Pai do Senhor, irmão. Com a teia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. Ó Jesus, minha luz, Ele me salvar. Onde estou, Senhor, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus, me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a teia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Graças a Deus, um bom dia de paz, bom dia de salvação. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. A Bíblia diz que Deus enviou então seu Filho ao mundo para que o mundo não fosse condenado, mas para que por meio dele fosse salvo. E a Bíblia diz que a condenação veio ao mundo porquanto os homens amaram as trevas mais do que a luz, que é bendita e eternamente. Portanto, essa é a condenação, que Jesus ele veio ao mundo como luz, mas os homens rejeitaram a luz. As pessoas, na sua grande maioria, estão rejeitando a luz. Jesus diz: eu sou a luz deste mundo, e quem caminhar em luz não andará em trevas. Quem caminha em Jesus Cristo, ele caminha em luz e não em trevas. É por isso que muitas pessoas, na sua maioria, têm rejeitado Jesus, porque não têm andado na luz, mas em trevas. Jesus ele diz que aquele que prevarica e não permanece em Deus, certamente não é de Deus. Mas Jesus ele fala que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Nós podemos ser salvos permanecendo até o fim em Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer no livro de João, capítulo 8, versículo 31: se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos, disse Jesus Cristo, e conhecereis a verdade vos libertará. O discípulo é aquele que permanece na palavra de Jesus Cristo, no que tem permanecido os seus caminhos e quais têm sido os seus caminhos diante de Deus. Jesus ele disse: se nós permanecermos em suas palavras, seremos verdadeiramente seus discípulos. O que faz um seguidor de Jesus Cristo não é a religião que ele pratica. O que faz o seguidor de Jesus Cristo é a palavra a qual ele pratica. Jesus ele diz que se a minha palavra, ou seja, a palavra de Deus estiver em vós e nós estivermos nela, assim tudo que nós pedimos a Deus será feito, porque nós estamos nele. Mas assim Jesus ele diz: pedi e pedi mal, por isso não alcança os seus pedidos, porque pedem para gastar segundo seus próprios deleites. Mas segundo a palavra de Deus, nós devemos buscar em primeiro lugar a vontade de Deus.
nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso Jesus, ele quando estava sendo crucificado, ele estava dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Não a nós, mas ao Senhor toda a glória. Não a nós, mas ao Senhor Deus toda a honra. Nós devemos certamente entregar a Deus o domínio de nossas ações, de nossas escolhas, de nossos caminhos, para que nós possamos andar em luz. Jesus é a luz deste mundo, e quem caminhar em luz jamais andará em trevas. A verdade liberta o homem do álcool, liberta o homem da imoralidade, liberta o homem do homossexualismo. A verdade liberta, a palavra de Deus liberta o homem da vida do tráfico, liberta o homem do orgulho, liberta o homem da feitiçaria, liberta o homem, faz ele uma nova criatura. Jesus, ele disse: se não nascer de novo, certamente não podem herdar o reino de Deus, porque o que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas aquele que é nascido de Deus faz a vontade de Deus. Se alguém é a nova criatura, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por isso Jesus, ele diz: se não nascer de novo, não herdarão o reino dos céus. É necessário nascer de novo para poder herdar o reino dos céus. É necessário nascer da água do Espírito para poder tornar então filhos do reino e herdar o reino dos céus. Jesus, ele está às portas da cidade de Goiânia. O dia está se aproximando. Eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta do teu coração, entrarei eu dentro dele, cearei com ele, e então farei morada dentro dele, disse o Senhor Jesus Cristo. Aquele que ouve as palavras de Deus e a executa, assim Jesus Cristo, ele habita dentro dele e faz morada. Jesus, ele não habita em paredes. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem aceita ser servido pelos homens, como está escrito em Atos capítulo 17. Mas a Bíblia fala que não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, e que não é proveniente de vós mesmos, mas sim pertencente ao Senhor Deus. Aleluia! Que o templo, o corpo de Deus possa ser habitado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele está à porta. Se Ele está à porta, é porque Ele está do lado de fora. E se Jesus Cristo está batendo a porta do lado de fora, é porque de alguma forma as pessoas não deixaram Jesus entrar. E se Jesus está dizendo que está à porta e bate para poder entrar, é porque de alguma forma o ser humano não deixou Jesus Cristo habitar dentro do seu coração. A Bíblia diz no livro de Tito, no capítulo 1, versículo final, que até dizem que o conhecem, mas porém negam ele em suas obras, sendo homens reprovados em seus caminhos. Ou seja, muitas pessoas até confessam Jesus Cristo como Senhor, e até confessam que creem em Deus, mas a questão é que muitas pessoas andam reprovadas, sendo então em seus caminhos obstinados, sendo em seus caminhos mais amantes dos deleites, mais amigos dos prazeres, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E a Bíblia fala no livro de Timóteo que nos últimos tempos surgiriam então homens avarentos, homens egoístas, homens amantes dos prazeres, homens amantes de si mesmos, homens que então se tornarão a cada dia mais avarentos e blasfemos, pelo que a Bíblia diz que são tempos trabalhosos. Sim, estamos vivendo tempos trabalhosos. Estamos vivendo tempos trabalhosos, e é tempo de se preparar para se encontrar com Deus. Prepara-te, moradores, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara, moradores da terra, para se encontrar com Deus. Prepara, cidade de Goiânia, para se encontrar com Deus. Prepara-te. O que você tem preparado? E para quem será? Ainda um dia a alma ela estará na eternidade, pois a alma do homem ela está sendo pedida a todo momento, e para o homem só tem dois caminhos para o homem:
O caminho para aqueles que temem a Deus é para cima, para que se desvie do inferno que está debaixo de nossos pés. Aleluia. Jesus, ele anuncia a todos os homens que se arrependam, deixe o ímpio seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno, Deus é longânimo. A Bíblia fala que Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham alcançar a salvação por meio do conhecimento da verdade. Deus quer o homem que ele seja salvo por meio do conhecimento da verdade. A verdade liberta, a verdade salva. Por isso não tem como nós chegarmos até o Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Qual é a verdade? O caminho, a vida. Cidade de Goiânia, a última hora. Arrependam-se, deixem todos os maus caminhos. Deixem o ímpio todo o seu mau caminho e torne-se para Deus. Deixe o ímpio a imoralidade, deixe o ímpio a homossexualidade, deixe... Esse microfone está deixando na mão de novo. Aleluia. Aleluia. Deixe o ímpio seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus anuncia a todo homem que se arrependa. Deus certamente anuncia. Vou trocar o canal desse microfone, mano. Tá dando erro o microfone. Vou usar outro microfone aqui, porque não dá pra mim ficar trocando o canal toda vez que isso acontecer, não. Essa é a base do Evangelho de Jesus Cristo. Arrepender-se para ser salvo. Isso é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Jesus, ele diz: deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Deixe o ímpio a feitiçaria e torne-se para Deus. Deixe o ímpio a idolatria e torne-se para Deus. Deixe o ímpio o orgulho, deixe o ímpio a homossexualidade e torne-se para Deus. Deixe o ímpio os seus caminhos maliciosos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno, não querendo que nenhum se perca, mas que todos alcancem o conhecimento da verdade e possa ser salvo. A verdade é a palavra de Deus. Em João 17, versículo 17, Jesus diz: santifica-os, Pai, na tua verdade, pois tua palavra, Pai, é a verdade. Aleluia. A palavra de Deus é a verdade. Nenhuma verdade ela provém da mentira, nenhuma mentira provém da verdade. Por isso Jesus, ele diz: falar a verdade cada um ao seu próximo. Cada um devemos andar diante de Deus em retidão, sabendo que quando chegar a última hora, segue-se ao juízo. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Não haverá purgatório para vocês purgar os seus pecados e ser salvos. Por isso Jesus, ele diz: arrependam-se, convertam-se, para que sejam apagados os pecados e venha sobre vós o tempo do refrigério. Não vai adiantar a missa de sétimo dia, quando chegar a última hora, não vai ter reencarnação, obras não vai te salvar. Naquele grande dia Maria não vai passar na frente, não vai poder interceder. E Jesus, ele tem anunciado ao homem: deixe o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. A remissão dos pecados é antes de chegar à última hora, é antes de chegar à sepultura, porque Jesus Cristo, ele diz que na sepultura não tem mais obras, não tem mais indústria, não tem mais ciência, ou seja, acabou as oportunidades, acabou os recursos na sepultura. Por isso Jesus anuncia a todo homem em todos os lugares que se arrependam. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é falar assim: vem para cá receber sua vitória, vem para cá, você vai receber uma bênção, você dá um valor X e Deus te dá valor Y. Isso é Evangelho segundo o mercenário. O Evangelho de Jesus Cristo, Deus não está pedindo o seu dinheiro para poder abrir porta do céu, para abrir janela do céu, para repreender o diabo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo a palavra que está escrita, Deus não está pedindo nenhum real do teu bolso,
mas as pessoas infelizmente têm aprovado o evangelho de mercenário, aonde só fala de dinheiro, e as pessoas têm reprovado o evangelho da cruz, a mensagem da cruz, que é a renúncia ao pecado, que é a renúncia à ganância, que é a renúncia à avareza. Jesus ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e caindo nessa cobiça muitos se desviarão da fé. É por isso que Jesus não está fazendo fogueira santa e pedindo que você dá o seu 13º. É por isso que Jesus não manda fazer sacrifícios em dinheiro e dá tudo que você tem, dá o seu melhor, dá o seu tudo, ficar sem nada, sem nenhum real, sem nenhum tostão, porque isso não é sacrifício para Deus. Sacrifício para Deus é arrependimento de pecados. Sacrifício para Deus é o homem deixar a cachaça. Sacrifício para Deus é o homem deixar o adultério, é o homem renunciar a si mesmo, é o homem renunciar às suas práticas pecaminosas. Se alguém quer vir após mim, disse o Senhor Jesus Cristo, deve negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e vir após mim. Se alguém quer seguir Jesus, deve tomar a decisão urgentemente, e é necessário renunciar a si mesmo, tomando a sua própria cruz. A cruz é a renúncia. Tomar a sua própria cruz significa que você vai ter que renunciar ao pecado. Tomar a sua própria cruz significa que você vai ter que renunciar aos seus desejos carnais. Tomar a sua própria cruz significa que você não vai poder viver segundo a sua carne. Tomar a sua própria cruz significa que você vai ter que deixar os ídolos, vai ter que deixar o pecado, porque Jesus ele diz que o caminho é estreito. Sim, o caminho é apertado e estreito, o caminho que leva à vida eterna, e poucos são os que entram por este caminho. Aleluias. Cidade de Goiânia, ouve a palavra de Deus. Moradores da terra, ouve a palavra de Deus. Ó terra, ouve a palavra de Deus. O Senhor Deus tem anunciado ao homem o arrependimento. Em Atos capítulo 17 diz que Deus não toma em conta os tempos da ignorância do homem, mas antes anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam, porque Ele determinou um dia que há de julgar o mundo. Isso Ele deixou certeza, ressuscitando dentre os mortos. Certamente a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos com uma certeza que Deus vai julgar o mundo. Cada um terá que comparecer diante de Deus para prestar de contas de suas ações, de suas escolhas. Por isso escolhe o caminho estreito, escolhe a Jesus Cristo. Jesus não é o fundador de mais uma religião, Jesus não é fundador de mais uma denominação, Jesus não está dividido. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. A Bíblia diz que Ele é o cabeça da igreja. Se Jesus é o cabeça da igreja, como que nós podemos acreditar que Jesus ele fundou vários tipos de divisões religiosas? Que nós podemos acreditar que Jesus está em meio a essa facção religiosa, sendo Jesus o cabeça? Assim Jesus ele diz que nos últimos tempos muitos deixariam a verdade pela mentira, não suportando a sã doutrina, mas dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Cidade de Goiânia, é hora de se despertar para a realidade. Jesus está às portas, o dia do Senhor está se aproximando, o tempo do Senhor ele vem, e a Bíblia diz que vem como relâmpago, no qual dos céus as pessoas verão do lado do oriente e se avistará no ocidente. Assim será o dia do Senhor. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor dos exércitos. Prepara-te para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. O que tu tem preparado diante de Deus e para quem será, aonde passará a eternidade. Reflete bem, porque o homem só tem uma única oportunidade. Uma única oportunidade. O homem não é como dizem que tem o gato, por exemplo, 7 vidas. Não, o homem ele tem uma única vida, e depois da morte ele não vai reencarnar em uma outra vida, ele não vai reencarnar em uma próxima geração, mas ele estará diante do justo juiz, o qual dará a ele o céu ou o inferno, e ele não estará no purgatório aguardando um grande dia para ser expurgado seus pecados, mas ele estará diante do justo juiz chamado Deus, o justo juiz, para receber então ou o céu ou o inferno, segundo o que cada um tem praticado
praticado, assim receberá. A Bíblia fala de maneira que cada um será julgado segundo as suas obras, e é por isso que o Evangelho está sendo pregado. Jesus, ele mandou anunciar o Evangelho: quer ouçam, deixem de ouvir, vai e anuncie a toda criatura, anuncie seus pecados, anuncie suas transgressões, porque são casa rebelde. O Evangelho está sendo testemunhado na face da terra, o Evangelho está sendo testificado na face da terra. O dia está se aproximando, moradores da terra, o dia está próximo e se aproxima muito o grande dia do Senhor. Ouve a palavra de Deus, arrependam-se, tornem-se ao Senhor, endireitai os vossos caminhos, preparai as vossas veredas, porque eis que o grande dia do Senhor ele vem, está perto, aproxima-se muito. Naquele grande dia nem a sua prata nem o seu ouro poderá livrar, mas pelo fogo do zelo da ira de Deus assim os consumirá, como diz em Sofonias capítulo 1 versículo 14. O grande dia do Senhor está se aproximando. A Bíblia fala em Mateus capítulo 25 que assim então, quando Jesus Cristo vier nas nuvens no céu, ele virá junto de milhares de seus santos anjos com poder e com grande glória. Então ele ajuntará e reunirá todas as nações, e depois ele vai separar os bodes à esquerda, e depois ele vai separar as ovelhas à direita, e ele então dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai, possua o reino dos céus, que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. Mas então Jesus dirá aos bodes: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno. Escolha hoje, tome a decisão. Jesus, ele diz que só tem dois caminhos para o homem: um é o caminho que conduz à salvação, e outro é o caminho que conduz à condenação. Quando Jesus ele vier, segundo está escrito em Mateus 25, ele vai juntar todas as nações para separar os salvos dos condenados. Os eleitos dos condenados serão separados, e Jesus então dirá as últimas palavras, a qual nunca mais ouviremos outras palavras senão: apartai-vos de mim, ou então vinde a mim. O que você vai decidir hoje vai te definir o que ouvirá da boca de Jesus Cristo quando chegar a última hora. Não faz diferença alguma você ter uma Bíblia se não praticar o que está escrito nela. Não faz diferença alguma você crer em Deus se você não viver uma vida de comunhão e fidelidade debaixo da sombra do Altíssimo. Não adianta alguma coisa levar a Bíblia debaixo do braço e ir para um culto de domingo, se a vida diante de Deus ela está toda embaraçada em caminhos de perdição. Por isso a Bíblia diz no livro de Apocalipse: quem é justo, justifique-se mais; quem está sujo, suje-se mais; quem é santo, santifique-se mais, porque eis que o dia do Senhor ele vem. Ou seja, se você quer continuar se lambuzando no pecado, se sujando na iniquidade, vivendo como ímpio, suje-se mais, continue. Porém, o grande dia vem aonde cada um de nós teremos que prestar conta de nossas ações. Quem é justo, permaneça na justiça; quem está limpo, limpe-se mais. O que você vai escolher? Se sujar cada vez mais no pecado, se justificar cada vez mais em Jesus Cristo, se santificar cada dia mais em Jesus Cristo? O que você vai escolher? Graças a Deus, aleluias. Tem que apertar o botão. Jesus ele está às portas e bate. O grande dia do Senhor vem, está perto e aproxima-se muito. Jesus diz: a voz do dia do Senhor, naquele dia será como um relâmpago, como o relâmpago parte do Oriente, logo se avista no Ocidente. Será a vinda de Jesus Cristo. Eis que cedo venho, disse o Senhor Jesus Cristo, e o meu galardão está preparado para todos aqueles que vencer. Quem vencer herdará todas as coisas, e então se assentará na mesa do Cordeiro. Quem vencer se assentará na mesa de Cristo. Nós devemos batalhar e perseverar. Devemos então combater um bom combate contra o pecado. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados, e sim contra potestades que atuam nas regiões celestiais,
principados e potestades que sim, lutam para fazer o homem realmente cair em condenação. A luta do homem não é contra uns aos outros, não é contra a criatura, mas sim contra os príncipes das trevas que atuam no meio da iniquidade, fazendo o homem se tornar imoral, fazendo o homem se tornar adúltero. A nossa luta é contra principados e potestades que faz as pessoas se tornarem a cada dia mais orgulhosos, mais avarentos, mais egoístas, mais amigos dos deleites, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A cada dia mais a Bíblia fala que os tempos eles são trabalhosos, e assim Jesus ele diz que quando ele vier não encontrará mais fé na terra. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Não, já não se encontra mais a verdadeira fé, porque a verdadeira fé ela só vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. A verdadeira fé ela não vem por ter uma religião, a verdadeira fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Assim diz a Escritura: a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Mas se o viver na minha carne me dá algum proveito, me traz algum benefício, Paulo então diz que a nossa pregação ela se torna em vão. Paulo diz que então a morte de Jesus Cristo ela seria vã se nós vivermos na nossa carne. Teremos proveito diante de Deus, mas Jesus não morreu em vão. A morte de Jesus Cristo ela foi eficaz porque ele ressuscitou. Por isso que ninguém pode salvar o homem e ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. Por isso que a nossa esperança não está na Maria, não está na Aparecida, porque ela não subiu ao céu e não ressuscitou e não está sentada à direita de Deus. Por isso que nós não acreditamos que santos podem interceder pelos homens, porque a Bíblia diz que Jesus é um mediador de uma nova e eterna aliança, e não há outro mediador além de Jesus Cristo. Cremos no Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho certamente pode salvar o homem da sua condenação. A verdade pode libertar o homem, a verdade pode te libertar hoje. Você pode ser livre, você pode se tornar livre dos seus pecados. Liberdade não é a mesma coisa que libertinagem. Muitas pessoas têm confundido a liberdade com a libertinagem. Quando Jesus torna o homem livre, não significa que agora ele pode pecar à vontade, fazer muito bem o que ele quiser sem consequências. Não, quando Jesus liberta o homem, ele deixa o homem à vontade, dando a ele então a sua conscientização de suas consequências, de suas escolhas. Quando Jesus liberta o homem, ele conscientiza ele que há dois caminhos, um que vai levar ao céu e outro caminho que levará ao inferno. E Jesus ele conscientiza o homem acerca das suas escolhas. Por isso Jesus ele diz: escolhe a vida para que te haja então a salvação, escolhe a bênção para que haja então a vida eterna. E assim, no livro de Jeremias fala: eis que hoje eu coloco diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhe a bênção para que não te suceda a maldição. Escolhe a vida para que não te suceda a morte. Aleluia. Qual caminho tem escolhido? Entrai pela porta estreita, apertado o caminho que conduz à vida eterna. Porque largo, espaçoso o caminho que conduz para a perdição eterna. O caminho estreito não é uma religião, o caminho estreito é Jesus. O caminho estreito não é uma denominação, o caminho estreito se chama o autor da vida, Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Quando nós entendemos que Jesus é o caminho, nós seguimos a sua palavra. E quando nós entendemos que a sua palavra para nós ela é vida, nós entendemos que então Jesus ele aniquilou o aguilhão da morte. Nós entendemos que Jesus Cristo ele deu para o homem, mesmo não sendo digno, mesmo não sendo merecedor, mais uma oportunidade. E a esperança de ter a salvação é esta: que o homem creia que Jesus ressuscitou dentre os mortos, confesse com a tua boca, para que em teu coração ele possa crer, a fim de praticar. Essa palavra, segundo está escrito, Paulo diz assim: já não sou eu mais quem vivo mais segundo a minha vontade, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim se entregou. Essa é uma fé perfeita diante de Deus. A fé perfeita diante de Deus não é frequentar todos os cultos ou missas ou religiões.
ou cultos, ou missas, o que seja. Mas a fé perfeita é nós não vivermos segundo a nossa própria vontade, mas é vivermos segundo a vontade de Jesus Cristo. Isso nós devemos buscar, saber qual é a boa vontade de Deus para a nossa vida, qual é a vontade de Deus para nós. É isso que nós devemos buscar. Muitas pessoas buscam suas vontades, muitas pessoas buscam seus prazeres, mas a Bíblia fala que nós devemos buscar a boa vontade de Deus, que é perfeita e agradável para o homem. Sim, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para o homem, não querendo que nenhum se perca, mas que todos alcancem o conhecimento da verdade e possa ser salvo. Aleluias, o homem pode ser salvo por meio do conhecimento da verdade. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade salva, a verdade liberta o homem da vida de homossexualismo, a verdade liberta o homem da vida de embriaguez, a verdade liberta o homem da cegueira do pecado, e assim faz o homem enxergar. Os fariseus diziam que enxergavam, Jesus falou: como vocês dizem que enxergam? Então é por isso que vocês são cegos, porque vocês não estão vendo o pecado de vocês, vocês não estão vendo o mal que vocês têm praticado diante de Deus, mas dizem que enxergam. Mas antes, se o homem não arrepender, certamente ele perecerá. Jesus, ele diz: se certamente não arrepender, de igual modo perecerá. Deus enviou Jesus Cristo, e o propósito de Deus foi maravilhoso, enviando Jesus Cristo ao mundo, porque quando Deus enviou o seu Filho, Ele enviou o seu Filho ao mundo com uma esperança de que o mundo por meio dele fosse salvo, com a esperança de que o mundo recebesse. Mas Jesus Cristo, ele fala: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Quem recebe a mim, recebe aquele que Deus enviou, e quem recebe aquele que Deus enviou, também recebe a mim. Por isso, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem nele não crê, já tem sobre ele então a condenação. E a condenação veio ao mundo, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso Jesus, ele veio ao mundo, ele veio com um plano perfeito de salvar o homem, e o plano de Deus não falhou em nenhum momento. Jesus cumpriu o plano de Deus de salvar a humanidade por meio do seu sacrifício, mas porém a Bíblia fala que é necessário crer, a fim de confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo ressuscitou, a fim de ter uma confissão de fé e praticar a fé do Filho de Deus. Aleluias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que diz o Espírito de Deus, pois o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitas pessoas se apostatarão da fé. O Espírito de Deus diz que nos últimos dias muitas pessoas se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tendo a sua própria consciência cauterizada. Jesus está às portas da cidade de Goiânia. Ouve a terra a palavra de Deus, ouve a palavra do Senhor. Fuja das filosofias vãs. As filosofias vãs prometem sempre e nada cumprem. Muitas pessoas estão atrás de promessas, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, que Deus vai abrir uma porta, Deus vai fechar uma porta, Deus vai te dar um papel na sua mão para você assinar, e Deus vai te dar dinheiro. Mas Jesus Cristo, ele fala que a nossa fé não pode se apoiar em filosofias de homens. Paulo diz que se nós viermos até outras pessoas e outras pessoas viermos até a nós, não trazendo este ensinamento, mas um evangelho diferente desse, seja considerado anátema, ou seja, seja considerado então maldito. Portanto, o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O evangelho de Jesus Cristo não é uma promessa vazia de que você vai prosperar, de que Deus vai te dar isso, aquilo, através de certos valores estipulados por homens, mas isso é o evangelho segundo os mercenários, segundo falsos profetas. O evangelho de Jesus Cristo não tem como o homem alcançar salvação senão por meio do arrependimento. Mas o evangelho segundo o mercenário, para você alcançar favores de Deus, você tem que pagar. E dizem que você não está pagando para Deus porque o valor é simbólico, é uma forma simbólica, mas na verdade o dinheiro não é simbólico. Você está de fato entregando dinheiro mesmo, e não é para Deus, é para os homens, é para os seus próprios deleites. E Jesus, ele fala que muitos viriam em seu próprio nome e enganariam a eles. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 4: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitas pessoas. Quantos enganadores saíram pela face da
da terra. A Bíblia fala que muitos virão em nome de Jesus e enganarão a muitos. São muitos enganadores, uns pedindo dinheiro, outros ensinando a adorar imagem de gesso, imagem de barro, outros ensinando a consultar espírito de mortos, e outros ensinando a viver a vida segundo as suas vontades e carnais. Mas Jesus Cristo, ele diz: tomem cuidado para que ninguém vos engane. Nós temos uma Bíblia na mão para isso, mas antes dessa Bíblia estar na mão, não adianta se o que nela está escrito não estiver no coração. A Bíblia fala em Tiago 1:22: não sejam apenas ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus, porque o que somente ouve engana a si mesmo, mas aquele que pratica a palavra de Deus, certamente ele está protegido. Como diz a palavra, ela é um escudo, ela é a armadura, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O Evangelho são boas novas, e as boas novas do Evangelho diz que aquele que nele crê não será condenado. Mas a outra parte do Evangelho diz que aquele que não crê já está condenado. O Evangelho diz que para aqueles que temem a Deus o caminho é para cima, e para aqueles que não temem é para baixo. Ou seja, boas novas do Evangelho é para aquele que verdadeiramente crê no Filho de Deus. As boas novas de fato é para aqueles que estão em Jesus Cristo, porque aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Prepara, moradores, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-se para se encontrar com o Senhor Jesus